Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, sou engenheiro eletrônico, pesquisador bíblico e pesquisador ufológico. O tema de hoje que eu escolhi é inferno. O que significa inferno? Então, eu fiz uma pesquisa tanto na Bíblia quanto em outros locais. E eu posso começar da seguinte maneira. A palavra inferno é atribuída na Bíblia algumas definições. Entre elas, nós temos lixão, onde o lixo é queimado, e cova ou sepulcro. Nós temos uma definição especial de Gena. Gena é um local onde se queimava um lixo. Nós temos em Marcos 9:43, um comentário do Bíblia 2, que diz da seguinte maneira: para o inferno, literalmente para a Gena, isto é, o vale a ocidente de Jerusalém, que seria uma lixeira desta cidade, a cidade de Jerusalém, aonde um fogo permanentemente queimava os detritos, e os vermes fervilhavam na podridão. Aqui é símbolo da frustração eterna dos condenados. Inferno, da linguagem bíblica, o fogo da Gena, seria um lugar de suplício eterno, que seria, novamente, comentando, um lugar perto de Jerusalém, onde existia um templo, onde se faziam sacrifícios humanos. Bom, esse lugar, a Gena, que ficava nos arredores de Jerusalém, ou perto de Jerusalém, além de ser utilizado para colocar o lixo da cidade, era onde era queimado esse lixo por grande quantidade, por ser de grande quantidade. Também havia lá muitos germes, muitas coisas ruins, e também se faziam, também não, existia ali um templo em que se faziam sacrifícios cruéis humanos. Esse templo também ficava perto de Jerusalém. Bom, o termo grego Gena aparece 12 vezes no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e Tiago, e vem do hebraico Gei, Ben, Inom, que seria Vale dos Filhos de Inom. Esse vale estava situado a sudoeste de Jerusalém, conforme Juízes e Jeremias. Em uma época de grande apostasia no reino de Judá, quando o reino de Judá deixou exatamente de seguir ao Deus de Israel, foi utilizado por alguns reis apóstatas para oferecer os seus filhos e filhas em holocausto ao falso deus Moloque. Significa que os próprios israelitas, num tempo de apostasia, em que eles deixaram então de seguir exatamente ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque, passaram então a queimar, a oferecer em sacrifício de holocausto os seus filhos e filhas. Bom, durante a reforma religiosa, o rei Josias destruiu este vale, colocando um fim naquela abominável prática, conforme 2 Reis 23:10. Na época do profeta Jeremias, o Gena, ou Vale dos Filhos de Inom, começou a simbolizar um local do juízo divino, ou seja, eles atribuíram a este local Gena, que era o Vale dos Filhos de Inom, o símbolo do local do juízo divino. E esse simbolismo chegou até o Novo Testamento. Nos dias de Jesus, este vale servia como depósito de lixo, mas também recebia os cadáveres
dos criminosos mais desprezíveis da região. Devido ao fogo e enxofre que queimavam constantemente, o Gena certamente era um ótimo simbolismo para o castigo divino, que viria sobre os maus no juízo final. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Olhe bem o que está escrito aqui, sobre os maus no juízo final. Eles fizeram uma atribuição a este Gena. O que eu posso entender, dentro de algumas coisas que são colocadas na Bíblia e nas leis dos homens, é que se alguém burla a lei dos homens, pode ir para a cadeia, pode ficar alguns meses, alguns anos, ou até uma prisão perpétua, ou então até receber a pena de morte. Bom, tudo bem. Vamos dizer que uma pessoa que fez alguma coisa errada, isto na qualidade civil, vai ficar na cadeia por 3 ou 4 anos. Tudo bem, ele vai sair de lá, vai continuar a vida dele, pode cometer mais crimes ou não, depende da índole dele, e tudo bem, ficou por isso mesmo. Ele recebeu aquele castigo. Porém, quando ele faz um pecado, quando ele comete um crime perante a lei de Deus, ele está sujeito, conforme a graduação do seu crime, a queimar eternamente no fogo do inferno. Aí a pessoa pensa 2 vezes. Bom, se eu fizer um crime qualquer e for castigado pelos homens, eu vou pegar em 2 ou 3, 4 anos ou uma outra pena qualquer. Porém, o castigo divino é diferente. Ele vai queimar eternamente no fogo do inferno. Se a pessoa for uma pessoa que tenha medo e desconhecimento de tudo, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer um crime mais grave. Por quê? Porque ele vai queimar o espírito dele, a alma dele vai ficar eternamente queimando no fogo do inferno, onde existem enxofres, vírus, bactérias, um monte de coisas para perturbá-lo. Ou seja, Gena, ou seja, o lixão próximo a Jerusalém. Eles não sabiam muito bem exatamente o que era Gena, etc., mas apenas que os pastores, os seus religiosos da época comentavam a respeito disso. Tanto que a maioria não conhecia as leis de Deus, não conhecia a lei mosaica, porque não sabiam ler. Poucos naquela época sabiam ler e conseguiam ter, então, um conhecimento na fonte. Bom, continuando aqui, uma vez sabendo que o castigo religioso é mais grave, é mais enfático que o castigo dos homens. O Gena, falando mais um pouquinho a respeito do Gena, refere-se como simbolismo, olhe bem aqui a palavra, simbolismo, ao local da destruição definitiva e eterna para os ímpios e para os anjos caídos. Olhe bem, ímpios e anjos caídos, ou seja, todos aqueles que fazem coisas erradas perante a lei mosaica. É o equivalente visível ao lago de fogo e enxofre, mencionado no livro do Apocalipse. Ele é descrito como um lugar de fogo eterno. Nós precisamos tomar exatamente uma certa atenção ao significado de tormento eterno e fogo eterno, como é descrito em Mateus, em Marcos e Judite. Este eterno tem um significado diferente. Esse eterno não se significa com relação a tempo, a quanto tempo ele vai passar naquele local, que no caso seria entendido como eternamente, mas isso se refere à inconsequência eterna de uma punição vinda do eterno. Quem é o eterno? O eterno é Deus. Então, o tormento eterno, neste caso, a palavra eterno significa tormento vindo do
eterno, tormento vindo de Deus. Então, é preciso tomar um certo cuidado no que diz respeito ao eterno. O eterno nós podemos entender que é eternamente, até o fim dos tempos, se é que existe o fim dos tempos. Mas neste caso, não. Neste caso, ele se refere à punição vinda do eterno, ou seja, a punição vinda de Deus. E nós podemos entender, então, tormento eterno, fogo eterno, como tormento vindo de Deus. Bom, vamos continuar. Até aqui eu falei a respeito da analogia de inferno com o lixão. Porém, nós temos outras referências, como eu falei no início, por exemplo, com relação a sepulcro, cova, onde são enterradas as pessoas. Nós temos em Deuteronômio 33, 13, que diz o seguinte: disse também a José: a tua terra seja cheia das bênçãos do Senhor, dos frutos do céu e do orvalho, e do abismo que está embaixo, está debaixo. Isto numa certa Bíblia. Numa outra Bíblia, com uma outra tradução, nós temos algo parecido, que diz o seguinte: para José, disse: abençoado pelo Senhor seja a sua terra, com o melhor do orvalho do céu e do oceano que jaz sobre a terra. Então, nós temos aqui duas determinações em Bíblias diferentes, duas traduções, que significa o que está embaixo da terra seria o abismo que está debaixo e seria o oceano que jaz sobre a terra. Aqui, um deles fala em abismo debaixo da terra e outro oceano. Até poderia entender que seria um oceano intraterreno, como nós sabemos que existe esse intraterreno. Então, debaixo da terra seria abismo que está debaixo ou oceano que jaz sobre a terra. Há uma outra colocação, que diz também a este respeito, que seria da seguinte maneira, que está escrito em Salmos 54, 16. Em outra Bíblia, ele está em Salmos 55, 16. Isso porque os Salmos, conforme a Bíblia, recebem uma numeração diferente. Nós vamos, então, aos dois textos. Em Números 16, 30, nós temos numa Bíblia: mas o Senhor, se o Senhor fizer um novo prodígio, que a terra, abrindo a sua boca, os engula com tudo que lhes pertence, e que desçam vivos ao inferno. Então sabereis que eles blasfemaram contra o Senhor. Antes do comentário, vamos ler a outra Bíblia também, uma Bíblia número 2, que diz o seguinte: mas se o Senhor fizer algo inaudito, na Bíblia anterior era prodígio. E continuando, se a terra abrir as entranhas e os tragar com tudo que lhes pertence, eles descerão vivos para o abismo. Então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Aqui ele se refere da seguinte maneira: pessoas que blasfemaram ou desprezaram o Senhor, conforme a tradução da Bíblia, vão descer vivos ao inferno. Uma Bíblia diz vivos ao inferno, a outra vivos ao abismo. Mas notem que antes deste texto está escrito: os engula com tudo que lhes pertence. E na outra Bíblia, os tragar com tudo que lhes pertence. Então significa o seguinte: aquelas pessoas, aquele conjunto de pessoas, estavam num lugar. Se eles blasfemaram contra o Senhor ou desprezaram o Senhor, a terra ia se abrir, ia engoli-los e fechar novamente. Isso é descrito na Bíblia. Então, eles desceriam vivos ao abismo ou inferno. Ou seja, eles vão ser soterrados. É como se fosse uma cova, um sepulcro. Os senhores podem me dizer: não, tudo bem. Aqui significa
que eles vão descer vivos para o inferno e vão ficar lá no inferno e queimar eternamente, ou descer vivos para um abismo. Há algumas pessoas que traduzem o seguinte: eles vão ficar eternamente no inferno queimando. Tudo bem. Eu só quero ressaltar que aqui a palavra abismo ou inferno significa um sepulcro. Bom, em Números 16, 33, nós temos numa Bíblia, que eu chamo de Bíblia 1, e desceram vivos ao inferno os cobertos de terra, e pereceram do meio da multidão. E na Bíblia 2, nós temos, logo que eles desceram vivos ao abismo, com tudo que lhes pertencia, a terra os cobriu, e assim eles desapareceram do meio da assembleia. Novamente, no outro ponto, ele comenta a este respeito, que desceram vivos ao inferno, foram engolidos pela terra, como se houvesse um terremoto, abrisse uma pequena vala e em seguida se fechasse. E essa vala abriu exatamente no lugar onde eles estavam. Isso também aconteceu no deserto, durante a peregrinação de 40 anos. Desculpem. Mas, novamente, aqui só para tornar a fazer aquela associação de inferno com abismo, com ficar embaixo da terra. Voltando ainda agora àquele primeiro detalhe, onde inferno seria o lixão da cidade, nós temos em Marcos 43 que, se a tua mão for para ti ocasião de pecado, corta-a, porque é melhor entrares na vida aleijado do que com duas mãos ires para o inferno, o fogo que não se apaga. Aqui ele está referenciando o inferno ao fogo que não se apaga. A pessoa vai queimar eternamente no fogo do inferno. Ele diz o seguinte: se a mão de uma pessoa for ocasião de pecado, corte a mão, que é preferível entrar no céu sem uma das mãos do que ir para o inferno e queimar eternamente. Nós temos em Marcos 9,47 algo semelhante, que diz o seguinte: se o teu olho for ocasião para ti de pecado, arranca-o, porque é melhor entrar com um olho só no reino de Deus do que com dois olhos seres lançados no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Nós temos exatamente a mesma coisa, mas em vez de referenciar a mão, está se referenciando ao olho. E olhe bem o que ele fala no final: onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, está se referenciando ao lixão. Nos comentários da Bíblia 2, em 9:43, nós temos aquilo que nós já vimos em cima. Ou seja, os versículos 43, 44 e 46 repetem o versículo 48 e são omitidos por vários manuscritos para o inferno, literalmente para a Gena. E desculpe, eu recebi uma ligação e já cancelei. Voltando então lá. São omitidos por vários manuscritos para o inferno, literalmente para o Gena, isto é, o vale ao ocidente de Jerusalém, que é uma lixeira, onde o fogo queima eternamente, não se apaga, e os vermes ferviam na podridão. Ou seja, aqui é atribuído ao inferno o símbolo da frustração eterna dos condenados. Vamos continuar. Em Salmos 6,6, nós temos o seguinte: porque na morte não há quem se lembre de ti, e no inferno quem te louvará? E agora na Bíblia 2 nós temos uma tradução parecida que seria: porque entre os mortos não há quem se lembre de ti. Quem te lembrará, quem te louvará na mansão dos mortos? Aqui o salmista está se referindo da seguinte maneira: Deus teria cuidado dos vivos. Porque quando uma pessoa morre e vai para o inferno, não vai mais louvar a Deus, que está lá eternamente. Na Bíblia 2 ele diz o seguinte: quem te louvará na mansão dos mortos?
Aqui nós podemos novamente referenciar inferno com a mansão dos mortos. A mansão dos mortos nós podemos referenciar a sepulcro, cova. Em Gênesis 37, 35, nós temos uma outra citação que diz o seguinte: então concorreram juntos seus filhos a ver se poderiam aliviar o seu pai na sua dor. Mas ele não quis admitir consolação e disse: eu não hei de deixar de chorar, enquanto não descer com o meu filho ao inferno. Pelo que continuou sempre a chorar. Na Bíblia 2, nós temos uma outra tradução similar, o que seria: todos os filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele repelia qualquer consolo, dizendo: em prantos descerei até o meu filho no reino dos mortos. Assim lamentava o pai. Ou seja, o filho dele morreu, ele gostava muito dele e não iria deixar de chorá-lo para descer com ele ao inferno, para descer com ele à cova. Na outra Bíblia, para descer com ele ao reino dos mortos. Então, aqui inferno novamente é atribuído ao reino dos mortos. E se nós atribuirmos ao reino dos mortos, nós não podemos dizer que inferno é aquele lugar onde queima eternamente, porque simplesmente é o reino onde estão as pessoas que desencarnam. Vamos dar mais uma pincelada em outras referências na Bíblia. Outra coisa, apenas um pequeno à parte. Eu estou me referenciando na Bíblia para fazer estes comentários, para dizer que a própria Bíblia diz o que ela entende de inferno e diz aquilo que ele quer que as pessoas entendam de inferno. Então vamos dar continuidade. Em Lucas 16, de 22 e 23, nós temos a seguinte citação: ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. Quando ele estava nos tormentos, levantando os seus olhos, viu ao longe, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Olhe novamente: sepultado no inferno e sepultado numa cova. Nós podemos entender que ele foi sepultado numa cova. Bom, na tradução da Bíblia 2, nós temos o seguinte: aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos junto para Abraão. E também o rico morreu e foi sepultado. Olha só, também o rico morreu e foi sepultado. Isso significa que o pobre também foi sepultado. E na morada dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Bom, olha só, também o rico morreu e foi sepultado na morada dos mortos. Ele viu a Abraão e a Lázaro. Vamos dar continuidade. Nós temos em Atos dos Apóstolos, de 22 a 27. Novamente, vou ler duas traduções diferentes, as da Bíblia 1 e a da Bíblia 2. Aqui vou fazer mais uma pequena observação. Quando eu digo Bíblia 1 e Bíblia 2, são as duas primeiras Bíblias que eu utilizo para minhas pesquisas. Atualmente, eu tenho até 11 Bíblias que eu consulto para ver as diferenças entre elas. Como as diferenças mais caracterizadas são entre as Bíblias 1 e 2, em algumas dessas demais Bíblias, ou similarizam com a Bíblia 1, ou similarizam com a Bíblia 2, então eu coloco apenas estas duas Bíblias. Há casos em que estas duas Bíblias e as outras Bíblias não têm similaridade, então eu coloco as traduções de cada uma delas, ou aquelas que sejam pertinentes. Bom, voltando então à leitura de Atos 2, de 22 a 27. Aqui vem então a Bíblia. Varões israelitas, ouvi estas palavras. A Jesus Nazareno, que foi varão aprovado por Deus entre vós com virtudes e prodígios e sinais que Deus obrou por ele no meio de vós.
Deus obrou milagres através de Jesus no meio dos homens. Continuando a leitura, como também vós o sabeis. A este depois de vos ser entregue pelo decreto, desculpem, a este depois de vos ser entregue pelo decretado conselho de presciência de Deus, crucificando-o por mão de iníquos, vestirá-se a mesma vida, ao qual Deus ressuscitou. E aqui vem um termo que eu gostaria de ressaltar, ao qual Deus ressuscitou, livrando-o das dores do inferno. Ora, neste caso, Jesus também desceu ao inferno. Jesus também desceu à cova, ao sepulcro. E Deus o ressuscitou, livrando-o das dores do inferno. Aqui há uma outra coisa também que eu comento mais à frente, ok? Lembrem bem sobre as dores do inferno. Bem, porquanto era impossível que por ele fosse retido. Então, era impossível que o inferno retivesse a Jesus. Porque Davi fez dele. Eu via sempre que o Senhor diante de mim, eu via sempre ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja comovido. Porquanto disto se alegrou o meu coração e regozijou a minha língua, além de que também a minha carne repousará em esperança. Agora que vem mais uma observação em Atos 27. Porque não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Aqui novamente está referenciando a alma de Jesus para que não fique no inferno, e nem permitirá, Deus não permitirá que o seu santo, que é Jesus, experimente corrupção. Esse experimente corrupção pode ser a deterioração do corpo pelas bactérias e pelo etc. Pode ser a decomposição do corpo. Então, Jesus não ficou no inferno, no sepulcro, e nem experimentou corrupção. Eu vou ler a mesma coisa agora com relação à Bíblia 2, mas eu não vou ler todo o texto. Eu vou pular algumas coisas e vou ler apenas o que é interessante. E aqui diz o seguinte: mas Deus, desfazendo as angústias da morte, o ressuscitou, pois não era possível que a morte o mantivesse em seu poder. Então aqui nós temos uma outra forma de tradução, aonde na mesma Bíblia, na primeira Bíblia diz, livrando-o das dores do inferno, aqui diz, desfazendo-o das angústias da morte. Aqui referencia inferno ou morte, simplesmente. E ressuscitou, pois não era possível que a morte o mantivesse em seu poder. Na primeira tradução nós temos, era impossível que fosse por esse retido. E aqui temos, não era possível que a morte o mantivesse em seu poder. Um pouco mais à frente ainda, em 27, nós temos, porque não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Aqui diz, na região dos mortos, em cima diz, no inferno. Então percebe que inferno não é aquele lugar aonde vão queimar eternamente, e sim é uma região dos mortos. Aí vocês podem me dizer, bom, se é uma região dos mortos, pode dizer existir muitas regiões. Tudo bem? Então alguém pode dizer que existe uma região de castigos, uma região de recuperação e uma região céu de eterna felicidade. O que eu quis apresentar aos senhores e senhoras, dentro deste contexto, é que a palavra inferno pode, olhe bem, pode não significar queimar eternamente no fogo do inferno. Ou seja, a alma de uma pessoa vai ficar eternamente no fogo do inferno. Mas simplesmente pode significar, ela vai ser enterrada, ela vai para o sepulcro, ela vai para uma cova, ela vai para um abismo que está embaixo da terra, e assim por diante. Então, é essa referência que eu quis deixar aos senhores. Porém, como eu sempre digo,
não acreditem em mim. Pesquisem, busquem a verdade de cada um dos senhores e senhoras. Este é o conceito que eu retirei da pesquisa que eu fiz. Os senhores podem fazer a mesma pesquisa. Eu referenciei aqui os pontos da Bíblia onde cada um dos termos que eu encontrei é referenciado. Os senhores podem pesquisar a Bíblia e ver o que está escrito. Só que eu recomendo que não vejam apenas uma Bíblia. Vejam algumas traduções diferentes. Porque o que uma tradução diz, a outra diz de forma bem diferente. Há casos de tradução em que um fala A com um determinado sentido e a outra tradução fala B com sentido literalmente diferente. É claro que essa tradução depende dos homens que eles fizeram, depende do entendimento que eles tiveram do original, depende de quanto eles estavam envolvidos nos contextos daquele tempo, daquela religião, daquele povo. Quais eram as gírias, quais eram isso, aquilo, quais eram os termos idiomáticos que eram utilizados para descrever as situações. Não deixe de marcar aquele sininho lá, marcar o gostei, o sininho, para se inscreverem, para que possam receber novas notificações. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.